Pois é, pessoal, que dia foi hoje? Que dia foi hoje para a oposição? Duas vitórias amarradas, pelo menos, uma vitória feita e outra bem andada, bem caminhada. A gente vai falar sobre isso aqui, vai explicar para você como é que está essa situação da nomeação do Eduardo Bolsonaro, que a gente falou no último vídeo, qual foi a situação que ficou a anistia. Agora, deixa eu te trazer para a tela aqui do nosso aplicativo. A gente precisa falar disso aqui também, que é grave. Pois é, Eduardo Bolsonaro vai passar a noite internado e a situação do Bolsonaro, de saúde dele, não está tão boa. Hoje mais cedo eu coloquei um vídeo do Carlos Bolsonaro, onde o Carlos Bolsonaro falava que o pai pode estar, inclusive, com câncer, né? Muitos soluços. Sabe, o estado de saúde dele delimita cuidados. A gente vai falar também dessa vitória da oposição hoje, em que levou a melhor em relação ao Eduardo Bolsonaro ter conseguido, né, se tornar líder da minoria, pelo menos em tese, se for cumprida a regra do regimento interno, o Eduardo Bolsonaro pode permanecer como deputado. Nós vamos trazer aqui para vocês a justificativa, assim, coisa de gênio, genial, pelo qual o PT argumenta que há o rombo dos Correios. Vamos explicar para vocês. Vamos falar também de uma reunião que vai acontecer entre o Lula, o ministro Alexandre de Moraes e o Fachin. E também, né, uma declaração polêmica do Valdemar da Costa Neto. Sim, outra declaração polêmica. Também vou trazer uma cena, né, muito grave que aconteceu lá nos Estados Unidos. Eu quero que você fique para ver essa cena, tá? Se você tiver estômago frágil, sabe, se prepara para a hora que a gente chegar nessa cena que você entender tudo que está acontecendo, combinado? Então, para você que está aqui conosco, não esqueça de se inscrever no canal. Hoje é dia 16 de setembro, esse é o nosso último editorial do dia. Pretendo não entregá-lo atrasado para você, como eu fiz com os outros editoriais, né? Eu estou tentando melhorar e trazer sempre com qualidade para vocês aqui, mas o dia hoje foi um pouco tenso, tá bom? Um pouco tenso. E aí eu vou precisar de novo. Aquele computador que eu estava usando para gravar mais cedo, que o áudio estava legal, tá travando, tá dando muito problema. Eu acabei pegando um outro computador aqui que tem mais robustez e não trava. Mas eu não sei como é que vai ficar o áudio para vocês. Então, sabe, põe crítica, fala o áudio tá uma meleca, o áudio tá bom, o conteúdo tá bom, o formato tá bom. Faz isso que a gente tá tentando melhorar e isso ajuda pra gente, beleza? Vamos começar? Vamos de matéria? Então, vem comigo, né? Nosso último editorial do dia. Beleza, vamos lá. Grande dia, né? Matéria do editorial central, republicada aqui pelo Major Meca, tá? Grande dia. O Hugo Mota diz a líderes que pautará a anistia do 8 de janeiro. Então, foram duas grandes notícias que foram passadas para quem é da oposição hoje. A primeira delas é que a anistia pode ser pautada pelo Hugo Mota. A segunda é que o PL tornou o Eduardo Bolsonaro líder para tentar salvar o mandato dele. Dois pontos totalmente divergentes. O primeiro ainda levanta muito questionamento também. O primeiro, acerca da anistia, tem muita gente falando que o Hugo Mota prometeu um acordo, de novo, acho que é a quarta vez ou quinta vez, não sei, prometeu um acordo com a oposição, mas que vai pautar de verdade a anistia do STF, não a anistia verdadeira, né, que a oposição cobra. Só depois do projeto apresentado para a gente saber, mas a gente já sabe que o projeto, que ainda está na cabeça de alguém, já foi analisado, julgado, votado e declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Já o outro lado, né, é a nomeação do Eduardo Bolsonaro como líder, né, do PL, líder da minoria lá do PL. E aí, o regimento interno da Casa, o regimento interno da Câmara dos Deputados, que foi aprovado, se eu não me engano, em 2015, 2016, o líder, ele não precisa estar cumprindo presença lá dentro da Câmara, porque ele tem que estar respondendo, correndo atrás da demanda de todos os deputados do partido. Então, ele tem uma peculiaridade que é o poder exercer seu mandato de forma virtual. Se isso for aprovado pelo Hugo Mota, não se sabe se vai aprovar ainda, né, se ele vai aplicar esse entendimento,
mas é o que está no texto, né? O que acontece com os demais líderes. Se isso for aprovado, o Eduardo Bolsonaro nem perde o salário, assim como também, ele não perde o salário, assim como também vai poder continuar apresentando projetos de lei e exercendo o seu mandato parlamentar, tá bom? Vamos lá, ó, Major Mac escreveu o seguinte: hoje é dia de vitória. O Eduardo Bolsonaro assume como líder, garantindo voz ativa e proteção contra as perseguições que tentam calá-lo. Mesmo fora do Brasil, perseguido pela nossa Suprema Corte, ele segue trabalhando incansavelmente, sem salário, sem privilégios e fazendo muito mais do que muitos daqui de dentro. A vontade popular está sendo respeitada, Deus abençoe essa caminhada, né? E aí ele fala, vamos torcer, vamos em oração. Tá aqui o momento exato em que o PL tornou, né, o Eduardo Bolsonaro como o líder da minoria. Escuta só. É valendo neste ato da mesa que a deputada Carol Detoni faz esse singelo gesto ao nosso guerreiro deputado Eduardo Bolsonaro, que é sabido de todos, está exilado nos Estados Unidos para lutar contra injustiças, contra a sua família e contra muitos de nós que somos conservadores e da direita. Ademais da crítica de algumas pessoas, nós do PL reconhecemos o brilhante trabalho que o nosso deputado Eduardo Bolsonaro tem feito naquele país e de lá, baseado na resolução da mesa diretora da Câmara, nós o nomearemos a partir de agora como o líder. Nomeação está sendo feita neste exato momento, que quero apresentar a todos ao presidente da Câmara, Hugo Mota, com o deputado Eduardo Bolsonaro, a partir desta data, nosso líder da minoria. Automaticamente devo comunicar que, pelo singelo gesto desta guerreira, a deputada Carol Detoni, nós estamos também recebendo o ofício do deputado Eduardo Bolsonaro, que nomeia a deputada Carol Detoni vice-líder da minoria. Primeira vice-líder da minoria, que logicamente, nos momentos de ausência em plenário, ela de fato exercerá e representará o deputado Eduardo Bolsonaro enquanto ele estiver nos Estados Unidos. Este é um lançamento que nós fazemos, lançamos mão de um recurso, de um ato da mesa diretora. Já recebi questionamento de algumas pessoas que não tinham entendido qual era o nosso caminho regimental. Então, está aqui e depois será disponibilizado pela assessoria de imprensa do PL, via WhatsApp, a todos os senhores e senhoras, a resolução. Pois é, pessoal, a estratégia é clara. Na prática, a Carol Detoni vai continuar exercendo todo o ato, toda a função de presidência perante o plenário. Afinal, o Eduardo Bolsonaro não está aqui. Mas, no papel, o Eduardo Bolsonaro acaba se mantendo como deputado, como líder licenciado. É uma prerrogativa que é dada a outros. Agora, resta saber se vão autorizar em relação ao Bolsonaro. Vamos lá, pessoal. Matéria do The São Paulo News aqui. Bolsonaro passa mal e é levado ao hospital em Brasília. O estado de saúde dele, né, levanta um pouco de cuidado. Ele vai passar a noite internado no hospital depois de fazer novos exames, como disse aqui o Luiz Bassi. Vou lembrando para vocês que eu coloquei hoje mais cedo um vídeo do Carlos Bolsonaro, onde o Carlos Bolsonaro falou que teme, né, que o pai possa estar com câncer, né, algo bem grave. Então, o vídeo foi postado hoje mais cedo. Matéria do Luiz Bassi. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai passar a noite internado no Hospital DF Star, em Brasília, nesta terça-feira. A informação foi confirmada pela repórter Jussara Soares, da CNN Brasil, após conversa com o cardiologista Leandro Ichen, que acompanha o político. Segundo o médico, Bolsonaro já está sendo submetido a uma nova série de exames depois de apresentar pressão instável, vômitos, soluços. A internação acontece 2 dias após o ex-presidente ter passado por um procedimento de retirada de lesões cutâneas no mesmo hospital. Ainda não há previsão de alta, e aí, né, essa matéria aqui é do Bassi Política, né, do Bassi Política. Pois é, pessoal. O que resta, né,
é fazer oração para que o Bolsonaro se recupere o mais rápido possível, né, e torcer pela melhora do Bolsonaro. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada nessa matéria aqui, editorial central e leia mais. Ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, é condenado a 13 anos de prisão por caso Odebrecht. Olha só, né? Como que as coisas são. Lá na Odebrecht, lá no Peru, rouba, no caso Odebrecht, que é um caso vinculado ao Brasil, né? O mesmo caso da Lava Jato. E aí o presidente lá é condenado por quê? Por corrupção. A primeira-dama, mulher do presidente, adivinha, o Lula usou o seu dinheiro para ir lá buscar ela. Mas foram condenados lá no Peru e pegaram 13 anos de cadeia. Imagina quantas pessoas não morreram nas filas dos hospitais. Agora, o Bolsonaro pega 27 por um golpe tabajara, uma coisa que ninguém convenceu, ninguém acredita que realmente aconteceu. Então, ninguém acredita. Mas é o puro suco de Brasil, né? Ver o que aconteceu com o Bolsonaro e o que fizeram com a ex-primeira-dama do Peru, trazendo ela para cá. O ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, é condenado a 13 anos de prisão pelo caso Odebrecht. A Justiça do Peru condenou na quarta-feira o ex-presidente Alejandro Toledo, de 79 anos, a 13 anos e 4 meses de prisão por lavagem de dinheiro em um novo processo ligado ao escândalo de corrupção da construtora brasileira Odebrecht, atualmente chamada de Novo Honor. Toledo, que governou o país entre 2000 e 2006, foi acusado de ter adquirido milhões em imóveis no Peru com dinheiro de propinas pagas pela Odebrecht, pela empreiteira, né? Aí eu te pergunto, né? 2001 a 2006, época da corrupção, propina. Quem que era presidente mesmo, hein? Ah, lembrei. Vamos falar do assassino aqui, né? Desse canalha aqui que atirou no Charlie Kirk, esse esquerdista safado e canalha aqui. Suspeito de matar Charlie Kirk é indiciado e pode pegar pena de morte. Deve. Esse caso aqui é emblemático, nós vamos falar sobre isso. O Tyler Robson, de 22 anos, foi indiciado nesta terça-feira pela Justiça dos Estados Unidos por homicídio qualificado no assassinato de Charles Kirk. Caso seja condenado, ele pode enfrentar inclusive a pena de morte. Robson também foi acusado de disparo de arma de fogo, crime passível de prisão perpétua e de obstrução da justiça punível com até 15 anos de prisão. A promotoria de Utah afirmou nesta terça-feira que Robson disse ao colega de quarto que matou Kirk porque tinha se cansado do ódio dele. Olha a insanidade dessa. Matou o cara porque tinha se cansado do ódio dele. Mas quem que é que destila ódio aqui? Quem é que praticou o ato de ódio, né? E que planejou o crime por mais de uma semana. Só uma semana. Tá bom. Segundo as autoridades, o suspeito também disse que esperava manter sua participação no ataque em segredo, até ficar velho, mas acabou que aconteceu uma coisa muito emblemática, tá? Ele acabou deixando vazar isso que chegou até o pai dele. O pai dele talvez teve que tomar a decisão mais difícil da vida dele, entregar o próprio filho. O pai dele, que é republicano, conservador, cristão, disse que aquilo não estava errado. Não estava certo. Estava tudo errado. Foi lá e entregou o suspeito, né, de matar o Charlie Kirk para as autoridades. As autoridades ofereceram $100 mil para o pai do assassino. Ele disse que não. Ele disse que ele não estava fazendo aquilo por dinheiro. Ele estava fazendo aquilo pela honra e pelo princípio. A dor daquele pai, você imagina qual foi a dor. Ele também rompeu as relações com o filho. Dali ele disse, olha, eu não moverei nenhuma palha para pagar advogado, para fazer nada. A responsabilidade de um homem quem assume é ele mesmo, e o meu filho traçou o caminho dele. A vergonha do pai foi tanta que ele prestava serviço como investigador. Ele disse, em nota pública, que ele não conseguiu educar o filho dele, que ele perdeu a guerra para as universidades, para os militantes que fizeram algo nefasto na cabeça dele. O pai disse que já tinha perdido o filho desde quando o filho foi para a faculdade. Agora, imagina a dor desse pai. Imagina essa situação gravíssima, né, que fica na cabeça desse pai em relação a esse assassino aí, né? Vamos falar de Correios agora, pessoal? Bora lá!
Correios aponta governo Bolsonaro como responsável por crises financeiras sem precedentes. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendo. Na gestão Bolsonaro, o Correio deu lucros recordes. Na gestão Lula, deu prejuízos recordes. E a culpa é do Bolsonaro. Pois é, os Correios atribuíram a atual crise financeira, considerada sem precedentes, à falta de investimentos durante o governo de Jair Bolsonaro. É sério. Em resposta a um requerimento do deputado Luiz Carlos Mota, que é do PR de São Paulo, a estatal apontou que recebeu apenas 447 milhões nesse período, comparados aos 792 milhões em 2023 e 2024. É aí que eu não estou entendendo. Tá, peraí. Estava com lucro, os Correios disseram que receberam 447 milhões do governo e que agora no governo Lula recebeu muito mais. Mas o prejuízo é muito maior. Eu não entendi. Não entendi nada. Segundo Geverson Neri de Albuquerque, assessor especial da presidência, essa restrição comprometeu a competitividade da empresa, tornando seu cenário ainda muito mais desafiador. Cara, é aquela boa história, né? A culpa é deles, eles colocam em quem eles bem entender. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada nessa matéria aqui. Fachin e Moraes convidam Lula para a posse como presidente e vice-presidente do STF. Pois é, já foi feita, né, a eleição simbólica. O Fachin, que era vice-presidente no lugar do Barroso, saiu Barroso e entra o Fachin no lugar e o Alexandre de Moraes torna seu vice. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira os ministros do STF, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Eles foram ao Palácio do Planalto entregar ao petista o convite para a posse como presidente e vice-presidente da corte, respectivamente. Fachin é o atual vice-presidente do Supremo e vai substituir o ministro Luiz Roberto Barroso como presidente. A cerimônia de posse está prevista para 29 de setembro, logo após o fim do atual mandato. Olá, pessoal, vamos falar agora do Valdemar da Costa Neto. Pois é, o Valdemar da Costa Neto está dando o que falar, está causando polêmica. Pois é, muita polêmica. Aqui hoje, numa entrevista ao Igor Gadelha, o Valdemar da Costa Neto já sacramentou, olha, tem uma chapa aí que pode ser a próxima chapa, do jeitinho que eu já tinha desenhado para vocês. Tarcísio e Ciro Nogueira, uma chapa bem centro, mas bem centro mesmo. O Tarcísio ganha os louros de conseguir a anistia para o Bolsonaro e por causa disso o Bolsonaro retribui fazendo campanha para o Tarcísio. O Tarcísio entra, sai à esquerda e aí o centro continua, né, no poder. E aí apazigua tudo, bom diálogo com o STF e continua tudo da forma que está. Vamos lá. Valdemar, Tarcísio e Ciro Nogueira formam uma ótima chapa à presidência. Em entrevista à coluna do jornalista Paulo Capelli, nesta terça-feira, o Valdemar da Costa Neto avaliou de forma positiva uma chapa com Tarcísio e Ciro Nogueira para enfrentar Lula na disputa ao Palácio do Planalto, destacando que a decisão final vai ser do Bolsonaro. Mas ele disse, olha, eu acho uma chapa ótima, não tenha dúvida disso. Quem vai escolher o candidato a presidente e a vice é o Bolsonaro. E Bolsonaro gosta muito do Ciro, porque o Ciro foi o único ministro político que ele teve. Abre aspas. O Ciro é um grande articulador e tem muita chance de ser vice e ser muito bom para nós, porque ele é do Nordeste, né? Pois é, tem muita gente do Nordeste que não foi bom pra gente nem pro Brasil. Tá? Vocês têm razão, né? Afinal, eu posso citar um que está na presidência da República hoje. E nós precisamos de força lá. Tem possibilidade, inclusive, de Bolsonaro fazer uma chapa que não tenha o nome Bolsonaro. Tem essa oportunidade, né? Que não tenha o nome Bolsonaro. E aí o pessoal da Itatiaia fez uma análise aqui também sobre a consolidação do Tarcísio como um presidenciável. E tudo indica que sim, já está tudo desenhado, o roteiro. Quais são as chances de Tarcísio de Freitas ser o candidato de Bolsonaro? O governador de São Paulo nunca se declarou candidato à presidência da República, mas caso a inelegibilidade de Bolsonaro seja mantida até 2026, ele não apenas pode ser o candidato do ex-presidente, como pode ser a chave para tirar Bolsonaro da prisão. Líderes ligados ao ex-presidente afirmam que Tarcísio poderia fazer um governo de transição. Ao trabalhar pela anistia, mesmo que ela não saia do papel, ele daria
mais uma prova de sua fidelidade. Seria abençoado politicamente pelo ex-presidente. E uma vez candidato, se eleito, concederia a graça a Bolsonaro, o livrando da pena das condenações. A base bolsonarista acredita que ele poderia ser ministro de Tarcísio e, se estiver bem de saúde, poderia voltar a ser candidato em 2030, caso estivesse elegível novamente. Para se candidatar, segundo integrantes do Partido Liberal, Tarcísio precisa sair do Republicanos e se filiar ao PL. A visita do governador de São Paulo a Bolsonaro, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está prevista para o dia 29 deste mês. Mais detalhes no portal da Itatiaia. De Brasília, Edilene Lopes. Muito boa a matéria, tá? E ela especificou muito bem aqui, né, com todos os detalhes, a articulação, como ela foi feita, como ela foi apresentada, né, como ela foi articulada. Seria o Tarcísio. Agora, dá uma anistia meio termo, lembra que eu falei, ó, tem 3 anistias. A anistia da oposição é aquela que o Bolsonaro sai elegível limpinho, igual bumbum de neném, para concorrer em 2026. A do Tarcísio é aquela que ele tira o Bolsonaro da cadeia, inclusive para fazer campanha eleitoral para o Tarcísio. Mas inelegível ele não fica. E a do STF, nem anistia vai ter. No máximo uma reduçãozinha de uma pena de um ou outro do 8 de janeiro ali. E vão poder ir para casa, cumprindo aí a redução da pena. Agora, se isso acontece, se o projeto número 2, que o Bolsonaro fica inelegível, mas está livre, acontece, ou até libera os outros e o Bolsonaro fica ali preso, o Bolsonaro faz campanha para o Tarcísio, na esperança de que o Tarcísio, sendo eleito, dê anistia para o Bolsonaro, dá anistia para o Bolsonaro. O STF declara a anistia nula. E o Tarcísio fala, pô, eu tentei, né? Então, matéria muito bem feita, né? Aqui da Itatiaia, tá, pessoal? Vamos lá, dando continuidade aqui, parece que o aplicativo aqui já deu uma bugadinha também. Eu falei para vocês que a gente tá preparando aqui. Teve um momento aqui que foi, assim, épico, né? E não tá carregando aqui o aplicativo que eu queria mostrar para vocês. Vai lá, agora eu acho que deu certo, pessoal. Presta atenção. Enquanto tudo isso está acontecendo, enquanto o Brasil tá essa loucura toda, o pessoal do PSOL resolve fazer uma audiência pública para discutir OVNIs no Brasil. E aí, um convidado apareceu lá para fazer alguns comentários. Você vê aí o convidado com esse chapéu de alumínio na cabeça. Dá uma olhada sobre isso. Eu gostaria também de lamentar o que está ocorrendo aqui hoje. Eu estou usando esse chapéu de alumínio para representar o espírito da audiência, mas eu deveria estar usando um chapéu de palhaço, porque nós estamos aqui hoje num país sério, com problemas sérios, com o CPMI do INSS rolando, e aparentemente a prioridade dessa comissão é debater o ET Bilu. Nós estamos num país onde nós ficamos para trás da Coreia do Sul, onde não se investe em pesquisa, onde se odeia a ciência, onde ciência de verdade não tem protagonismo, onde se demoniza o desenvolvimento tecnológico, onde você não tem cooperação entre as empresas e as universidades, e eu acho lamentável que a prioridade de uma comissão seja um espetáculo circense como esse, onde se debate o ET Bilu e Varginha. Daqui a pouco vão fazer o quê? Uma audiência pública para investigar o Hulk? Isso é lamentável o que está ocorrendo aqui nessa casa, e eu gostaria de registrar o meu repúdio a essa audiência. Pois é. Eu de lá preso. Brincadeira, pessoal. Mas hoje, infelizmente, é isso, né? Quem questiona as palhaçadas da esquerda acaba tendo que encarar, né? Cada coisa, né? Agora, eu tinha dito para vocês prestem atenção nessa cena aqui marcante, tá? Tem que ter estômago para encarar essa cena. Uma pessoa, sabe, foi lá arrancar bandeiras, né, do Trump e acabou sendo vítima de uma tocaia, né? Literalmente aqui a gente falar sobre o extremismo da direita. Foi uma vítima, dessa vez a vítima foi da esquerda. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa cena.
You know who I am? Do you know who my dad is? Who are you? My dad's gonna sue you. He's a congressman. I'll blast you again if you don't back My up. dad's a congressman. Quem gostou, bate palma, vai. É isso, né? Enquanto um taca lá, sei lá, que foi merda, que ele tacou na cara do outro lá, né? Enquanto um faz isso, o outro dá um tiro no pescoço. Mas o extremista é quem taca a merda aqui, né? Sabe, é uma hipocrisia do caramba também, né? É uma hipocrisia, assim, sem precedentes, tá? Vamos lá, pessoal. Valdemar da Costa Neto foi alvo de polêmicas também. A gente vai falar sobre isso. Dá uma olhada aqui. Matéria do Editorial Central, Gazeta do Povo também. Valdemar diz que condenação de Bolsonaro deve ser respeitada e irrita aliados do ex-presidente. Ele já foi muito criticado quando ele falou que o Bolsonaro teria o golpe sim, discutiu o golpe sim, mas não tentou o golpe, então, para tanto, ele não tinha que ser incriminado. Costa Neto afirmou no fim de semana, durante um evento que considera exagerada a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal na última semana, mas destacou que a decisão precisa ser respeitada. O Supremo decidiu, nós temos que respeitar, foi o que declarou o Valdemar da Costa Neto. As falas do presidente do PL causaram uma forte reação entre os aliados mais próximos de Bolsonaro, que interpretaram o gesto como uma tentativa de distanciamento político do ex-presidente. E aí, no mesmo dia, vem o Valdemar da Costa Neto, apresenta, né, essa fala de que vai dar apoio para o Tarcísio, logo depois, né, de uma frase como essa. Vamos lá. O Mota quer discutir a redução de penas em vez da anistia ampla, matéria do Metrópolis. E eu venho discutindo isso com vocês. Dá para acreditar no Mota, pessoal? Né? Dá para acreditar no Mota? E é complicado, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicano, sinalizou aliados que pretendem discutir uma redução de pena aos envolvidos do 8 de janeiro, em vez de uma anistia ampla, geral e restrita. A sinalização foi feita durante a reunião de líderes da casa, onde Mota anunciou que pautaria a urgência do projeto de lei da anistia no plenário da quarta-feira, né? Mas vamos esperar para ver o que vai ser esse texto. Como eu disse, não tem o texto, mas a gente já sabe que é inconstitucional. Tá vendo esse cara aqui? Né? Esse cara aqui é o Michael Sullivan, uma das figuras muito coerentes da direita, tá? Um cara muito sensato, muito tranquilo, representa, em certa parte aí, muitas pessoas negras de direita. Foi por causa dele que o Bolsonaro foi condenado. E ele teve que defender o Bolsonaro falando, peraí, vocês condenaram o cara por racismo de uma coisa que nem eu, que fui o alvo da brincadeira, não me importei? O ex-presidente Jair Bolsonaro é condenado pelo TRF4 a pagar R$1 milhão por danos morais coletivos, por falas de 2021 que foram julgadas contra o racismo recreativo. Tem uma figura que se chama amicus curiae, tá? Onde uma pessoa pode entrar falando, tentando ajudar o réu, argumentando que não concorda com a condenação do réu. Era o caso aí de talvez, né, o Mike Sullivan até entrar com essa representação aí. Dá uma olhada aqui, né, o que ele falou aqui. Acompanha aqui comigo. Eu acho que a gravação não deu certo aqui, tá? Tô apanhando, gente, vocês sabem, né? Tá bom, mas se aquela não deu certo, essa aqui vai dar certo. Lulinha mandou um recado para você, tá? Escuta aí. Na última parte da entrevista exclusiva, o presidente Lula garantiu que será aprovado o projeto de lei que regula as redes sociais. Nas palavras de Lula, a regulação vai entrar em vigor. Abre aspas. Doa a quem doer. Fecha aspas. É por isso que eu acho, certo, que nós precisamos regular as empresas. Porque você não pode brincar com a verdade. Não é uma censura. Não é censura. Certo? Quando você fala em regular, você fala em censura. É por isso que nós queremos regular e vamos regular. Presidente. Doa a quem doer. Pois é, né? Tão gentil quanto um coice de mula, né? Por fim, mas não menos importante, acho que esse vídeo aqui vai rodar também. Dá uma olhada da situação do Brasil em relação ao salário mínimo. Dá uma olhada nisso aqui, tá? Muita gente ainda me mandou alguns vídeos
Você fala muito do Uruguai. Eu vi um vídeo do Peter lá falando que o Uruguai está com o governo de esquerda. E sim, está com o governo de esquerda. E o vídeo do Peter não é um vídeo mentiroso, é um vídeo que traz verdades ali. Confiar em governo de esquerda é sempre uma bomba. Porém, o que eu ainda oriento o Uruguai? Eu não acredito que as regras dessa chama-se lei del pressupuesto, que é mais ou menos a lei orçamentária deles. Ela vai atingir mais o próprio cidadão uruguaio que está lá dentro, que vai ter que pagar, por exemplo, ganho de capital, antes não pagava. O fisco antes precisava pedir autorização judicial, como era no Brasil, e agora eles querem copiar o modelo autoritário brasileiro, que não precisa mais pedir autorização judicial para fazer a quebra de sigilo, ele simplesmente vai lá e faz a quebra de sigilo e vai acabar alcançando alguns cidadãos aí, né? Só que assim, ainda tem que se lembrar que o eleitorado, né, o parlamento é muito conservador lá do Uruguai, e eu não acredito que vai se aprovar, mas ainda que se aprove, está anos-luz do Brasil. O Brasil, ano que vem, vai virar uma terra insustentável. É através dos impostos que eles estão implementando pouco a pouco o regime que eles sempre quiseram. Mas dá uma olhada nesse vídeo aqui e aí você me dá a sua opinião. A situação do Brasil está cada vez pior e essa imagem só escancarou algo que muitos querem ignorar. O salário mínimo sobe um pouco todo ano. Então em 2014 era 724, em 2019 foi para 998, 2021 foi para 1.100, olha só que redondo. E hoje está em 1.500. E olha que bacana, que gostoso. O salário mínimo de 2014 para cá mais que dobrou. Mas agora você pega o salário mínimo 2014 era 305 dólares, já que o dólar era 2,37. Hoje o salário mínimo é de 280 dólares, com o dólar a 5,41. Na imagem pegaram o dólar no final do ano passado, que estava acima dos R$6. Então na América Latina nós somos o pior de todos, perdendo somente para a Venezuela, uma ditadura socialista em colapso econômico. Então a Argentina, 280 dólares mesmo com todos os problemas. Uruguai, que muitos subestimam, 590 dólares. Chile, 530. Brasil está perdendo para a Bolívia, para o Paraguai. Boa parte do nosso consumo é dolarizado e por conta disso que a população não consegue mais nem comprar o básico. A nossa moeda está indo pro buraco. E se você quer aprender a investir em ativos dolarizados e Bitcoin, é só comentar a blindagem para ter acesso a um passo a passo. Pois é, bem interessante esse vídeo. Eu quis separar ele para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Reitero, se é seu interesse, né, ter um plano B, dolarizar o seu dinheiro, você vai clicar aqui na descrição, entrar em contato, conversar com os nossos consultores que estão lá preparados para te atender, tá bom? Grande abraço, meu amigo, minha amiga. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.